Olá, boa tarde. Agora são 3h15. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias. O Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Já temos informação aqui da Folha de São Paulo. Olha só, a Justiça transforma em réus acusados em licitação de trens na gestão de José Serra. Passando agora para a agência Reuters, Justiça suspende repasse da Caixa para a obra da Olimpíada por suspeita de fraude. Passando também para o Estadão, ex-presidente da Assembleia de São Paulo é preso. E por último, no Globo, o ministro da Fazenda e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro vão defender Dilma na comissão do impeachment. E a comissão do impeachment, que foi instalada em 17 de março, realiza hoje a 6ª sessão das 10 estabelecidas para que, em seguida, a presidente Dilma Rousseff apresente a sua defesa. Se houver sessão todos os dias no plenário da Casa, Dilma Rousseff deverá apresentar a defesa já na próxima segunda-feira. Depois disso, o relator Jovair Arantes terá até 5 sessões para apresentar um parecer que deverá ser votado pela comissão. Hoje, o relator já disse que vai adiantar a apresentação do parecer e deverá usar apenas 3 das 5 sessões por conta de alguns pedidos de vista que poderão aparecer e atrasar o processo. Amanhã, a comissão do impeachment vai ouvir os juristas Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior, 2 dos autores do pedido de impeachment. Na quinta-feira, será a vez do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o professor de Direito Tributário, Ricardo Lodi Ribeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que foram escalados para fazerem a defesa da presidente. Os nomes foram acordados entre o governo e a oposição, que após quase 1 hora de debate, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos deputados. E nesta tarde, o PMDB deve oficializar ou não a saída do governo Dilma Rousseff. A reunião já está acontecendo agora, portanto, o Diretório Nacional do PMDB tem 119 integrantes, mas com direito a 155 votos, já que alguns membros acumulam funções. Mas a decisão sobre o rompimento deve ser por aclamação, sem contagem nominal de votos. E o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, foi o primeiro ministro a entregar carta de demissão. Depois de quase 1 ano no cargo, ele deixa o Palácio do Planalto. E olha, no mesmo dia em que o PMDB deve divulgar se continua ou não no governo, o ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, disse hoje que quer continuar na pasta. Pancera ocupa um dos 7 ministérios sob o comando do PMDB e é um dos que sempre defenderam a permanência do partido no governo. Ele participou nesta terça-feira da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado para tratar dos desafios da pasta este ano. Perguntado pelo presidente da comissão, o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, sobre como ficaria a pasta diante da decisão do partido de deixar a base governista, Pancera, que está licenciado do mandato de deputado federal desde que foi empossado ministro em outubro do ano passado, destacou que é contrário ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Respondeu que, como deputado, vai votar contra, por achar que não existe ainda fato que determine o impeachment. Segundo Pancera, a disputa política não deve desfazer equipes de ministérios. Ele defende que sua equipe continue trabalhando no ministério até que a crise termine. E olha só, o Diretório Nacional do PMDB decidiu agora, por aclamação, romper oficialmente com o governo da presidente Dilma Rousseff. Na reunião, a cúpula PMDBista também determinou que os 6 ministros do partido e os filiados que ocupam outros postos no Executivo Federal entreguem os seus cargos. O vice-presidente da República e também presidente nacional do PMDB, Michel Temer, não participou da reunião que oficializou a ruptura com o governo. O encontro partidário foi realizado em um dos plenários das comissões da Câmara dos Deputados. E a decisão
decisão do PMDB agora aumenta a crise do governo e é vista como um fator importante no processo de impeachment da presidente Dilma. A expectativa é de que agora, diante da saída do principal sócio do PT no governo federal, outros partidos da base aliada também desembarque da gestão petista. E esse era o grande medo, a debandada do PMDB. E olha, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, opinou favorável por manter as investigações sobre o petista Luiz Inácio Lula da Silva sob a supervisão do juiz Sérgio Moro, que conduz os processos da Operação Lava Jato. Ele também se manifestou favorável ao ex-presidente para assumir o Ministério da Casa Civil. A nomeação de Lula para a Casa Civil permanece suspensa por determinação do ministro Gilmar Mendes e em outras ações contra o ex-presidente. E em São Paulo, a Justiça da capital aceitou a denúncia contra 7 executivos acusados de cartel e fraude a uma licitação de 2009 no governo de José Serra, do PSDB, para a criação de uma PPP, que é uma parceria público-privada no setor metroviário paulista. A contratação foi de R$ 1,8 bilhão e serviu para a operação e manutenção de 228 carros para a linha 8 Diamante da CPTM. A Justiça entendeu que há indícios de que os 5 executivos de Alstom e 2 da CAF cometeram crimes e deu prazo de 10 dias para os réus se manifestarem. A Polícia Civil realizou hoje a segunda fase da operação contra a fraude na merenda escolar em São Paulo. 7 suspeitos foram presos em 5 cidades. Um dos presos foi o ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Leonel Júlio. A Operação Alba Branca investiga a suspeita de fraude em licitações de merenda escolar em 22 cidades paulistas nos últimos 2 anos. 7 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão foram cumpridos em Bebedouro, Barreto, Severínia, Campinas, no interior paulista, além da capital. Em janeiro, 6 suspeitos foram presos e depois da delação premiada, todos foram soltos. Segundo a polícia e o Ministério Público, os suspeitos relataram um esquema envolvendo pagamento de propina a funcionários públicos e deputados estaduais. A verba era para a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar fosse beneficiada nas licitações com sede em Bebedouro. As propinas variavam entre 10% e 30% do total do contrato. Esse valor era acrescentado no preço final, o que ocasionava um superfaturamento nos produtos negociados. E olha só, faltam professores. 40% dos professores não têm formação ideal. E esses são os dados do Censo Escolar de 2015 que foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação. Nas escolas públicas do Brasil, quase 40% do total, de mais de 500 mil professores do ensino médio, dão aulas em disciplinas nas quais não são formados. O que preocupa também é que, em alguns casos, um mesmo professor dá aula em mais de uma disciplina para a qual não tem formação. Na rede pública de ensino, 200.816 professores dão aulas de matérias nas quais não têm formação. Mais de 90 mil sequer são graduados. O maior déficit está em física. Quase 70% dos professores não têm licenciatura na disciplina. A falta de formação também atinge 2 matérias-chave para a formação dos estudantes, a matemática e o português. Vale ressaltar que essas 2 disciplinas são usadas pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes para medir a qualidade da educação em nosso país. Biologia tem os melhores índices, onde cerca de 80% dos professores têm a formação adequada. Em seguida vem Química, Ciências, História e Geografia. A formação de novos professores também não acompanha a demanda, que é de 1.800 por ano. De acordo com o ministro Aloysio Mercadante, seriam necessários 11 anos para que todos os professores de Física tivessem a formação adequada. Ou seja, não tem solução se nós formos esperar os estudantes concluírem e substituindo em sala de aula. Então, qual é o plano que nós estamos apresentando? A nossa proposta é estimular a formação de quem já é professor. Ele complementar a licenciatura que ele precisa para poder ter a formação adequada na disciplina que ele já está lecionando. Quer dizer, ele já conhece alguma coisa de física, ele já tem uma experiência docente,
já fez o estágio docente, ele está na sala de aula, é esse profissional que nós precisamos complementar. Em contrapartida, quase 335 mil posições estão ocupadas por docentes com formação ideal. E o Ministério da Educação anunciou que tomará medidas para melhorar a formação dos professores. Bom, é o que a gente vai ver. Serão abertas 105 mil vagas para a formação de professores no segundo semestre deste ano e outras 20 mil vagas em universidades federais e 4 mil em institutos federais. Além disso, a Universidade Aberta do Brasil deve oferecer 81 mil vagas de formação à distância. Vamos conferir o que acontece agora no trânsito em São Paulo. Temos imagens agora da marginal do Rio Tietê. Vamos observar então o trânsito bastante tranquilo para o horário razoável. O motorista que vai na direção da Castelo Branco ou mesmo nesse sentido agora em direção à rodovia Ayrton Senna. As 3 pistas funcionando tranquilamente. O motorista só fique atento, tem muito radar na marginal do Tietê. Mas o trânsito está tranquilo e o motorista não vai perder tempo. E olha, de acordo com o MapLink, nós temos agora 295 quilômetros de lentidão, um índice bom. E durante o feriado prolongado de Páscoa, caiu o número de acidentes nas estradas de São Paulo. Mas, por outro lado, as mortes aumentaram. As rodovias federais no estado de São Paulo contabilizaram menos acidentes durante o feriado prolongado da Páscoa. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 519 acidentes contra 545 no mesmo período do ano passado. Apesar disso, o número de mortes subiu para 21 este ano, contra 20 mortes no ano passado. Mas muitos motoristas ainda continuam imprudentes. Foram registradas 1.950 multas por ultrapassagens proibidas e 24 mil por excesso de velocidade. E o carro que caiu de uma embarcação durante a travessia de balsas entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, no último domingo, foi retirado do mar na manhã de hoje. Olha, equipes da Capitania dos Portos, do Corpo de Bombeiros e da Dersa, empresa responsável pela travessia de balsas, foram ao local para retirar o veículo, que havia sido, portanto, localizado a 15 metros de profundidade, próximo à margem de Santos. Por causa da operação para a retirada do carro, o canal do Porto de Santos precisou ficar fechado durante 2 horas. Além disso, a travessia de balsas entre Santos e Guarujá foi totalmente paralisada. De acordo com testemunhas, a motorista do carro, de 69 anos, estava com um cão no interior do veículo quando o automóvel caiu no mar. Ninguém ficou ferido. Em nota, a Dersa afirmou que o veículo já estava estacionado em uma das embarcações quando a motorista acelerou, perdeu o controle e caiu no mar. Os funcionários da balsa prestaram socorro à motorista e ao cão. Já a Capitania dos Portos instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. Vamos conferir o tempo para amanhã. A previsão do tempo para esta quarta-feira na região sul do país. Curitiba, o dia amanhece com muitas nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva durante a tarde e também à noite. Em Floripa, chove durante a tarde, mas à noite o tempo volta a ficar aberto. Em Porto Alegre, o tempo fica nublado e não há possibilidades de chuva. Portanto, Curitiba, olha só os termômetros marcando de 17 a 27 graus. Em Floripa, a máxima não passa dos 29 graus. E em Porto Alegre, a mínima é de 18 e a máxima alcança os 28 graus. E em São Paulo já chove muito, o índice do trânsito estava em 295 quilômetros de lentidão, só que com essa chuva, a tarde tende a ficar mais carregada, principalmente no trânsito. Cuidado, você que está nas ruas. Uma boa tarde para você, nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora.